No dia 25 de outubro do ano passado, Pedro Souza e seus filhos Douglas Souza e David Souza estavam em uma propriedade localizada no bairro Boa Vista, na cidade de Ilhota, uma região de terrenos invadidos. Nesse local aí, tá vendo? Olha, e nesse local eles foram alvejados, ou seja, receberam disparos de arma de fogo. E aí, o que acontece? Foram encaminhados para o hospital em estado grave. Pai e os filhos, família Souza, seu Pedro e seus filhos, foram encaminhados, o Douglas e o David, foram encaminhados ao Hospital Marieta Conde von Nausen, na cidade de Itajaí, foram de helicóptero. Só que, infelizmente, o tempo passou, os três, infelizmente, perderam a vida. Mas por que aconteceu isso? Hã? Aí tá vendo, já tá lá na tela, né? O trio acusado de triplo homicídio em Ilhota é absolvido após julgamento de 15 horas. Estamos já dando a notícia aqui já, né? Já estamos dando a notícia. Mas deixa eu dizer para vocês o seguinte, tá conosco aqui o doutor Alessandro, que dos 5 acusados, né, denunciados pelo Ministério Público de terem cometido este crime, dos 5, 3 foram absolvidos. 3 foram absolvidos. E desses 3, o doutor Alessandro Mendes defendeu 2 dos acusados. Doutor, vamos fazer a dinâmica do crime lá. Pai e filho mortos. Se eu não estou enganado, morreram no terreno da casa deles. Se eu não estou enganado, não é deles não. Deles não? Não. Não foi? Eles estavam onde? Eles estavam numa suposta compra daquele terreno. Ah, eles estavam negociando para comprar. É a denúncia. Ah, essa é a denúncia. Tá. O fato tá. E aí, e como é que foi o crime lá? O que o senhor tem de informação é? Então, alguns fatos são contraditos, até porque quem vai comprar um terreno não acaba visitando a cama do vendedor, né? E uma das vítimas, inclusive esse que foi acudido aqui pelo bombeiro voluntário de Ilhota, ele acabou sendo alvejado dentro do quarto de uma das filhas da suposta vendedora, né? Ah, então ele foi na casa da pessoa, ele estava no quarto da família Souza, lá, né? Família. Foi lá na casa de outra família e estava no quarto? Estava no quarto. Ali era um bar, né? Era uma casa onde se comercializava bebida alcoólica. Ah, e eles tinham saído de uma obra, me parece que estava fazendo um chiqueiro, e foram ao bar. Quem administrava o bar não quis vender bebida alcoólica para eles, e aí ele saiu, esse rapaz que administrava o bar foi embora, eles foram comprar a bebida em outro bar, voltaram para casa, e aí 1, 2 horas depois eles acabaram tendo a vida ceifada ali. Essa situação. Ou seja, ali não foram atendidos, aí foram para outro boteco para comprar bebida. Para comprar, isso. Aí quando voltaram? Quando voltaram, logo em seguida vieram 4 indivíduos em 2 motocicletas e acabaram alvejando as vítimas. Então, aí dizem que 5 elementos estavam participando desse crime. Desses 5 apareceram 2. E aí viraram seus clientes, né? 3 já foram absolvidos. Desses 3, 2 eram seus clientes. Isso. Como é que o senhor conseguiu fazer essa absolvição? O que acontece é que são 5 acusados, né? Segundo a polícia, é o mentor, né? O que pensa, e os outros 4 são os executores. Então eu fui contratado por 2 desses, 2 irmãos inclusive, Rodrigo Bonetti e Gabriel Bonetti. E após ser pronunciado, porque o tribunal do júri é em 2 fases, tem o reconhecimento do juiz. Sim. Se eu tenho o indício de autoria e materialidade, a juíza pronuncia, eles foram pronunciados. Então, para não esperar o recurso dos outros 2, a juíza separou, cindiu os processos. E os meus 2 clientes, junto com o outro que também é acusado, foram levados ali ao plenário do júri para ser julgado pelo Conselho de Sentença. Essa absolvição só pode ser concretizada por parte do Poder Judiciário, e evidentemente com a defesa do senhor, dos seus clientes e também do outro cliente, de outro que estava no banco dos réus, porque não teve elemento material suficiente? Eu penso que o trabalho da polícia foi desenvolvido, né? O promotor de justiça fez o seu trabalho dentro do plenário do júri, mas o Conselho de Sentença preferiu vir com as teses da defesa e absolver os acusados, né? Sabe aquela pergunta que o entrevistador faz, que sabe a resposta e que não deveria de fazer a pergunta? Eu vou fazer. Mas se não foram os 3 que foram absolvidos, quem matou o pai e os filhos? Isso.
Pensamos também, inclusive foi falado dentro do plenário, que isso é um trabalho da polícia junto com o Ministério Público, que é o que detém o controle externo da polícia, né? Então é a polícia que tem que fazer as devidas apurações, escutar as devidas pessoas e apontar quem são as pessoas, os executores desses assassinatos. Mas, doutor, aí começa o debate com o senhor. Mas se foi feito o levantamento e apontou esses 5 suspeitos acusados de cometerem o crime, onde que a polícia buscou tanto elemento para ter convicção e dizer que foram eles? E o que acontece é que foram presos os veículos que foram usados na execução, os capacetes, algumas roupas, tênis inclusive. Que levava a crer que eram, inclusive, dois dos seus Isso. clientes. A polícia, insistentemente, através de pelo menos 17 laudos dentro desse processo, acabou mostrando que as motocicletas foram as utilizadas, os capacetes, as roupas, né, na qual, inclusive, eram de propriedade dos meus clientes, mas infelizmente a polícia não conseguiu comprovar quem estava em cima daquelas motocicletas e usando os capacetes. Ou seja, não conseguiu provar que eram eles que estavam sobre a moto e nem debaixo dos capacetes. Isso. E aí, provavelmente, o jurado, não sei se ficou em dúvida ou não ficou em dúvida, que não conseguiram provar que era efetivamente os meus clientes que estavam ali na execução e eles acabaram por ser absolvidos. Então agora, os seus clientes absolvidos, né, a situação como essa, o senhor fez o seu papel tranquilamente, ou seja, não teve como provar que os mesmos participaram do... Mas a polícia também chegou à informação que eles já tinham um certo histórico criminal, né? Eles são oriundos do Paraná, lá, inclusive está dentro do processo, é público, eles estiveram envolvidos lá num possível homicídio lá, ficaram com medo de ser assassinados, fugiram para cá e eles tinham atrito com pessoas ali, não uma nem duas, mas várias famílias ali no local onde eles habitavam. A né? região ali é bem complicada, é tensa, onde houve o crime, inclusive a morte do pai e dos filhos, onde aqui em Ilhota, né? Então pagaram pelo histórico, já tem uma história do Paraná, e aí identifica a roupa e tal, e pessoal, mas não provou. Isso foi um dos fatores, né, talvez, de levar os jurados a absolver os acusados. Sim. Pelo inúmeras atritos que eles tinham com outras pessoas, né? Sim, doutor Alessandro Mendes, com a gente aqui na tela, advogado de 2 às 3 pessoas que estavam no banco dos réus. Foi na última quarta-feira o julgamento, portanto, aqui no Vale do Itajaí, nesse caso ocorrido em outubro do ano passado, nesse bairro Boa Vista, que é o seguinte, o doutor estava me falando que, Alexandre, de um lado, atenção, vem comigo, de um lado é Ilhota. Do outro lado da rua é Itajaí. É isso, doutor? É isso aí. Então, por isso que ficou naquela situação ali e tal. É uma área invadida, é uma área complicada. É conhecido também como o pessoal, a região do trilho, né? Que eles chamam? Do trilho, é. Trilho, porque eles construíram as casas em cima da onde passava o trem, né? O trilho do trem. O trem não passa mais. Agora está Agora já foi. desativado. Doutor, um abraço. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Prazer Tudo de bom. Um abraço. Obrigado. Tchau.